Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula e essa aula é bem legal porque nós vamos falar sobre o Angular 20, tá? E essa aula ela é baseada no artigo do Minko Dikev, que é um dos funcionários lá que trabalha na equipe do Angular, e ele fez um artigo muito completo falando sobre a versão 20, então aqui eu fiz um resumo bem completo sobre tudo que saiu na versão 20, de uma maneira bem fácil para vocês entenderem e ficar por dentro. Então, se você é novo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal, que eu vou estar sempre trazendo vídeos de Angular aqui para a gente, tá bom? Então, pessoal, a primeira notícia é a mais animadora em relação ao mascote, né? O Angular ele vai ter um mascote e é a comunidade que vai ajudar a gente a escolher esse mascote. Este que tá aqui na tela foi o mascote que eu mais gostei, tá? E se você quiser votar ou ajudar na escolha do mascote, basicamente você acessa essa URL que está aqui na tela, tá? Você pode pausar e acessar essa URL. E lá você vai poder participar dessa RFC e ajudar nessa votação do mascote, tá? Essa notícia eu não sabia, eu não esperava isso, eu fiquei bem animado com isso. Bom, pessoal, nessa versão 20 do Angular, a gente já tem alguns signals que estão estáveis, tá? Então, pessoal, o que significa isso? Bom, isso significa que você pode utilizar esses signals nos seus projetos com uma maior segurança. Eles já foram muito utilizados pela comunidade, eles já recolheram muitos feedbacks, bugs e melhorias foram resolvidas, então a gente sai daquele modelo de funcionalidade preview e agora a gente tem uma coisa mais estabilizada e mais segura para ser utilizada nos projetos que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, fique sabendo que agora na versão 20 você já tem um recurso de signal estável, beleza? Novas APIs experimentais. Então, pessoal, seguindo essa premissa de aplicativos zoneless, né? Utilizando signals, agora a gente tem uma API em modo experimental, tá? Em modo de preview, que é a API Resource, tá? Então ela permite a gente lidar com ações assíncronas para dados vindo de API REST, WebSockets ou Streams, tá bom? E então, pessoal, por exemplo, esse código que está aqui na tela é um código que sempre que o nosso ID for modificado aqui no front-end, essa requisição ela é refeita, tá? Então, basicamente, sempre que o nosso signal receber uma atualização, essa requisição ela vai ser refeita, tá? Então, isso aqui eu achei bem interessante, tá? A gente está observando muito o framework mudando para a relação de não utilizar mais o Zone.js e a forte indicação da gente utilizar os signals, tá? Então, é bem importante você que é desenvolvedor Angular dominar os signals, começar a utilizar os signals, porque isso aqui já vai ser uma nova definição de mercado para quem trabalha com Angular. Aplicações sem o Zone.js, o modo zoneless. Então, pessoal, o Zone.js ele sempre foi uma dependência do Angular, né, para detectar mudanças. Só que o problema é que a forma como o Zone.js detectava essas mudanças, ela era muito custosa para o framework. Não era uma detecção de mudança muito performática, tá? Claro, existem modos da gente conseguir deixar isso mais performático. Só que são modos que dão assim um trabalho a mais para você fazer. Então, normalmente a gente não faz dessa maneira, tá? Então, com as aplicações sem o Zone.js, a gente tem mais performance, tá? A gente tem mais controle sobre quando a detecção de mudanças ela vai acontecer e a gente vai ter menos interferências em libs externas. A gente vai estar utilizando mais o framework em si, tá? Mais o framework nativamente. Server-side rendering com incrementação hydration, tá? Incremental hydration. Então, pessoal, o server-side render ele tá ganhando muita força no Angular, tá? É uma tendência também de mercado. Você vai ver muito isso em todas as vagas que você for procurar, tá? Então, a hydration incremental, ela apenas vai fazer uma hydration no que aparece na tela, tá? E é bom para otimizar aplicativos que tem que são de larga escala, tá? E a gente também tem a renderização por rota, tá? Que agora a gente consegue configurar na rota qual é o tipo de renderização que a gente vai querer. Se vai ser um client-side rendering, que é o modelo normal de renderização que a gente já tem por padrão. Se vai ser um server-side rendering ou se vai ser um pre-render, tá? Então a gente já tem como fazer isso na rota. Isso também eu achei bem legal, tá? Isso eu achei muito bacana. E quem trabalha com rota no Angular sabe que a gente também tem os lazy loadings, né?
Então a gente já vai ter a otimização do lazy load. E agora também a gente vai ter essa otimização de escolher qual é o tipo de rota que a gente vai querer que o aplicativo renderize, tá bom? Integração com o Chrome DevTools, tá? Então, pessoal, na versão 20, a gente teve atualizações com o Chrome DevTools, tá? Então, agora a gente vai conseguir ver algumas coisas no Chrome DevTools de uma maneira mais fácil, tá? A gente vai conseguir ver ali os ciclos de detecção de mudança, instanciação de componentes, injeção de dependência, execução de event listers, tá? Então, com esse comando aqui, ng enable profiling, a gente consegue ativar, né, esse diagnóstico de performance, né, sem precisar sair do Chrome, tá bom? Criação dinâmica de componentes mais flexível. Pessoal, agora no Angular 20 a gente consegue criar os componentes através do nosso código, tá? E eu vejo isso muito como um movimento para a utilização de inteligência artificial, visto que quando a gente dá essa possibilidade de criar esses componentes dinamicamente pelo código, essas ferramentas de IA elas vão conseguir fazer isso muito mais fácil. Vai ser um processo muito menos trabalhoso e muito menos verboso. Então a gente tem um movimento muito forte para essas LLMs, tá? Essas LLMs, né, como a gente fala aqui no Brasil. Então o pessoal tá fazendo muita coisa em relação à inteligência artificial para facilitar o contexto, né, o tamanho de tokens que você vai precisar para trabalhar com o Angular, né? Quanto menor a quantidade de tokens, vai ser melhor para eles, porque a IA consegue desempenhar um melhor código, entregar para você um melhor resultado. Então, esse Create Component, ele basicamente é uma funcionalidade que ele vai ajudar muito as inteligências artificiais também, tá? A criar esses componentes aí dinamicamente através do código. Sintaxe mais moderna nos templates. Então, a gente ganhou os novos operadores, tá? Na versão 20. A gente tem o operador de exponenciação, como você pode ver aqui na tela. A gente tem o operador in, tá? Por exemplo, aqui name em pessoa, ele vai retornar true ou false. E a gente tem literais de template, tá bom? Então, a gente agora consegue fazer, por exemplo, como está sendo mostrado aqui, colocar esse grid, tá? Passar aqui um valor dinâmico com esta sintaxe aqui de literais de template, tá bom? Então, temos aí mais uma gama de funcionalidades para auxiliar no nosso desenvolvimento. Novas verificações estáticas, tá? Pessoal, tem muito erro no Angular que eles não eram detectados, tá? No tempo de compilação. E quando a gente tem uma detecção no tempo de compilação, né? A gente consegue evitar bugs que antes eles poderiam passar despercebidos, tá? Então aqui a gente vai ter a verificação de track-fn, tá? Quando não for invocado no for. A gente vai ter também alertas de importes obrigatórios, de diretivas estruturais, checagem de knowledge coalescence, tá? Uma knowledge coalescence mal formada. E isso vai melhorar a nossa aplicação, porque a gente vai agora começar a ver de uma maneira mais clara esses erros e conseguir consertá-los sem correr grandes riscos. Guia de estilo renovado. Então, com base em todas essas mudanças que a gente teve no framework, a Style Guide ela foi alterada, né? Então, agora, por exemplo, nome.component.ts, .service.ts, .css, qualquer nomenclatura que seja, agora elas são opcionais. A gente agora pode criar sem colocar esses sufixos, tá? E também agora a documentação ela vai passar a incentivar ainda mais a gente utilizar os standalone components, tá? Para diminuir a quantidade de arquivos no projeto, tá? Deixar tudo mais claro, mais clean, né? E a gente vai ter também a substituição de host binding e de host listening pelo objeto host, né, com autocomplete e tipagem. Então aqui a gente vê que o Style Guide ele vai mudar, né, com base nas novidades que chegaram para o framework, porque pela própria equipe Angular, esta agora é a maneira correta, a maneira mais performática de você trabalhar com aplicações. Então, para quem não sabe o que é um Style Guide, o Style Guide ele é basicamente isso. Ele vai te aconselhar
o que você tem que utilizar no framework para você ter o melhor desempenho possível naquela versão que está sendo utilizada por você nos seus projetos. Suporte experimental ao Vitest. Esse Vitest aqui, pessoal, ele tem ganhado muita força na comunidade, tá? Inclusive, eu já até coloquei um comentário aqui, né? Particularmente eu achei interessante. E eu já comecei a estudar esse Vitest. E eu acredito que ele vai ser uma nova tendência aí, tá? Nos frameworks de teste. Pode desbancar até mesmo o Jest, né? Que é o que eu utilizo nos meus projetos. E eu aguardo ansiosamente aí para ver que rumo que vai tomar em relação aos testes unitários aí nas nossas aplicações Angular no futuro. Então a gente tem também umas novidades no Angular Material, tá? Então vocês sabem que o Angular Material ele é muito ligado ao Angular, tá? Até porque o Material é do Google, tá? Então eles colocam aqui as mudanças que chegam pro Material no Angular 20 também. Se você utiliza o Angular Material, isso aqui é interessante para você, tá? A gente vai ter um novo botão Tunnel Button, a gente vai ter o suporte a Prefers Reduced Motion, a gente vai ter o Match Button e o Match Anchor unificados, a gente vai ter o Match Icon Button para consistência, a gente vai ter melhorias de acessibilidade e animações. E Angular para GenAI e LLMs. Como eu até falei naquele slide anterior, né, sobre inteligência artificial, agora a gente vai ter o arquivo llm.txt, que ele vai servir para ajudar as LLMs a gerar um código moderno no Angular, tá? Ele já tem alguns aplicativos ali com aquele GenKit e o Vertex AI, disponíveis nesse link aqui do Angular, dev.ai. Então, se você quiser dar uma olhadinha nessa questão de como é que o Angular está se moldando em relação às LLMs, você pode ver nesses links. Basicamente, a equipe do Angular está preocupada com relação à inteligência artificial, porque outros frameworks, como o React e o Vue.js, eles têm uma grande facilidade para implementar projetos na IA, no caso, gerar o código, gastar menos tokens do que o Angular. Então, a equipe do Angular está tentando também entrar nessa briga, também ficar mais fácil consumir menos tokens. Então, eles estão criando estratégias para otimizar a geração de código via IA, usando Cursor, usando essas ferramentas que o pessoal utiliza hoje em dia, como o Copilot, e entrar na briga também para pegar essa parcela de pessoas que utilizam frameworks utilizando IA para codificar, tá? E essa é uma discussão muito abrangente. Eu, particularmente, não aconselho você que é iniciante na área a gerar todo o seu código por IA. Eu não aconselho, porque a única maneira de você aprender mesmo é colocando em prática, é vendo os erros, aprendendo com os erros, e utilizando AI você vai camuflar suas falhas. E quando você for para uma entrevista técnica, você for para qualquer desafio real, você não vai ser capaz de responder as perguntas, e isso vai acabar atrapalhando o seu processo de desenvolvimento como um desenvolvedor de software, tá bom? Então, as LLMs, elas são para nossa produtividade, são para ajudar a gente, mas para quem está aprendendo o framework em si, é muito interessante colocar a mão na massa, colocar a mão no código, para não ficar com essa falsa impressão de que você sabe fazer algo, sendo que você está delegando todas as suas responsabilidades para uma inteligência artificial. E o programador, em primeiro lugar, ele tem que saber pensar, tá bom? Fica aqui o conselho para vocês. Vamos prosseguir. Então, pessoal, o NGIF, o NG4 e o NGSwitch, eles vão ficar depreciados, né? Eles vão ficar como deprecated na versão 22, tá? Então, quando chegar na versão 22, essas diretivas elas vão ser removidas, tá? E aí a gente vai utilizar o novo controle de fluxo, né? O novo Control Flow, que ele já está disponível na versão 20. E ele é diferente, mas eu particularmente gostei dele, tá bom? Esse aqui é um exemplo do novo Control Flow, tá? Que a gente vai ter aqui no Angular 20, que a gente já tem esse Control Flow, né? E você já pode começar a utilizar. Então é isso, pessoal. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo aqui, esse material, tá? Inclusive, esse material, ele tá no meu LinkedIn. Você pode me procurar no LinkedIn lá por Felipe Ranquerati, lá no LinkedIn, me seguir ou se conectar comigo. Esse material é baseado no artigo oficial do Angular 20, publicado pelo Minko de Kev, tá? Eu tive que ler o artigo todinho, fazer uma síntese de tudo que ele falou na postagem. E eu particularmente achei essa release notes do Angular muito boa,
tá? É legal ver esse movimento da equipe do Angular sempre trazendo novas funcionalidades, se modernizando, mudando, né? Ouvindo a comunidade, trazendo um mascote, né? Isso é bem legal, tá? E espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos que querem aprender Angular ou que estão tentando entrar na área, enfim. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente aí que quer saber sobre as novidades do nosso querido framework Angular, tá? Fico por aqui, abraço e até a próxima.